Você fala de um grande sofrimento que levou você a se aproximar da igreja. O que é que foi? Eu tive um primeiro casamento, né? Me casei muito nova, inclusive com uma pessoa bem mais, uma idade Você bem, tinha quantos anos? acho que eu tinha uns 19 anos, Nossa. uma pessoa um pouco mais velha do que eu, mas claro que ali eu não tinha maturidade para entender o que era um matrimônio, né? Eu não tinha enfim, a gente não tem tanta essa maturidade, eu também não tinha essa vivência familiar que desse esse suporte, né? Desse entendimento. Então passei ali um tempo casada, não tive filhos desse primeiro casamento, até que fui descobrindo ali, observando que talvez não fosse realmente o ideal para permanecer. E me separei, me divorciei, e depois de uns 2 anos conheci Eduardo, né? E ali também, ainda aos moldes do mundo, né? A gente não tinha também essa maturidade, continuávamos sendo jovens, né? 20 e poucos anos, fomos vivendo a força do nosso entendimento, Sim, né? sim. E aí começamos a morar juntos e depois nos casamos no civil, mas não poderíamos nos casar na igreja, né? Porque eu já tinha sido casada e os filhos foram chegando e ali a gente foi amadurecendo esse relacionamento também de uma maneira errada, né? E sem estrutura em vários aspectos para isso. E um tempo depois, já na gravidez da minha segunda filha, foi um marco bem forte. Nós estávamos bem desgastados por várias questões do mundo, né? Por esses falsos, essas ilusões, né? Que a gente carrega ao longo da vida. E aí chegamos a nos separar, né? Eu grávida, e foi um momento muito difícil, porque foi um momento de não tínhamos nenhum valor, né? Assim, não carregávamos nenhum valor. A gravidez foi muito complicada. Eu adoeci, eu tive a trombose na gravidez, que hoje eu tenho certeza que foi providência divina também. Tive a graça de receber a cura também depois, né? A cura dessa trombose proclamada, né? Por um sacerdote também, diante do Santíssimo. Eu tive essa graça, isso foi muito importante no nosso processo, né? De conversão. E foi aí que realmente eu tive essa chance. Não por minhas forças, porque eu também não tinha essa maturidade ainda, né? Porque era mulher independente, né? Eu era aquela pessoa que achava que pelo trabalho, pela força do dinheiro, enfim, eu estava construindo as minhas coisas. Mas como Eduardo já tinha uma vivência mais de igreja, né? Ele já foi criado mais dentro dessa realidade, então, naquele momento de extrema crise, de extrema deterioração do espiritual e do físico também, por que não? Na época ele fumava bastante também. Então, ele buscou o caminho da oração, o caminho das pregações, ele foi se estruturar nesse sentido. E foi a partir desse joelho no chão que essa oração chegou até a mim, né? Olha. E aí foi que tudo começou a mudar. Mas foi um longo caminho, né? Foi um longo caminho de traições, né? De falta de perdão, de Sim. muitas coisas que a gente viveu. E ter essa oportunidade, assim, poder ter olhado para esse perdão, né? E agarrado essa chance, né? Porque Deus nos dá, Sim. né? Chances sempre. Porque nem todo mundo paga o preço de viver, né? E às vezes as pessoas acham que, você está num retiro espiritual em pleno carnaval, que coisa chata, né? E a gente, essa vontade de dizer assim, não é chato, né? A gente está aqui porque quer, porque gosta, porque é feliz assim, né? Então, essas mudanças, né, foram acontecendo ao longo dos anos, mas eu tive que contar com a maturidade dele, né? Os nossos momentos não foram iguais, né? Esse momento chegou primeiro para ele, e ele, com muita sabedoria, foi aguardando eu perceber. E nós nos separamos e voltamos a conversar depois do nascimento de Milena, né? Foi Quando a segunda filha. a segunda filha, exatamente. E aí as coisas foram acontecendo, né? Aos poucos eu fui entendendo aquilo, o que era esse perdão, nós fomos vivenciando esse perdão de fato, né? Um perdão verdadeiro. E Deus foi nos chamando para outras experiências. Por exemplo, nós éramos casados só no civil, não poderíamos casar na igreja. Então, para Eduardo era muito importante essa questão de poder se Sim. confessar, poder viver os sacramentos, né? Poder se confessar, comungar. Então, a gente teve que amadurecer para esse sentido,
como é que vamos fazer isso, né? Fomos em busca da nulidade do casamento. No segundo momento, aí eu já grávida de José, do meu terceiro filho, caiu assim na nossa cabeça, vamos viver a castidade, né? Para também ofertar em busca dessa nulidade. Então vivemos aí, acho que 1 ano e alguma coisa em castidade, acompanhados, né, por um padre e tudo, até que a nulidade chegou, né? Até que a igreja entendeu que realmente o meu primeiro casamento Havia sido nulo. não havia acontecido, né? Assim, não tinha não tinha havido o matrimônio em si. E casamos, né? Recebemos essa notícia da igreja em junho e em agosto nos casamos. Cadê o Eduardo? Chama o Eduardo. Vem cá, Eduardo. Traz aí a cadeira para cá. Sim, Guto, nós nos conhecemos, né, na abertura dos festejos juninos aqui em Campina Grande, né? Enfim, nós nos conhecemos através de amigos em comum, né? Foi na abertura do São João. E em pouco tempo começamos a namorar, né? No mês de junho ainda a gente começou a namorar. E em pouco tempo nós estávamos, né, morando juntos. Eu já tinha um filho, que ele tinha 1 ano e meio na época, Caio, de um primeiro relacionamento, de um namoro, né, duradouro. E começamos a namorar e, como Mariane falou, logo vieram os filhos, né? Mas, na época, apesar de ter uma vida, né? Minha mãe foi quem encaminhou a casa, né? Para ter uma vida com Deus. Apesar de ter uma vivência na igreja, eu via com um pé na igreja e um pé no mundo até por falta de conhecimento, né? E foi chegando ao ponto, né? Na nossa segunda filha, em Milena, antes de Mariana engravidar, a gente passou por uma grande tribulação. E no meio dessa tribulação, um amigo de infância meu, ele tinha feito um convite, chama Bruno ele, tinha feito um convite para conhecer uma comunidade a qual ele frequentava. E no meio dessa tribulação, eu lembrei desse convite. E fui na comunidade. E na comunidade que estava pregando na época, era um retiro por cura e libertação de vícios e cura interior. Olha. Era Hamilton, da comunidade Boa Nova, né, de Pernambuco. Maravilha. E nesse dia eu tive uma experiência profunda com o amor de Deus, né? Deixou de fumar. E assim, tudo mudou. Tudo mudou na minha vida. Parei de fumar naquele mesmo dia. Fumava né? muito. Fumava quantas carteiras por dia? Uma, na época eu estava fumando 2 carteiras de cigarro. 2 carteiras por dia? Sim, era muito... a gente estava passando por um grande problema. E aí estava... terminando sendo refúgio, né? Comecei na adolescência, né? Coisa de adolescente e tinha continuado. E, enfim, nesse dia eu parei de fumar, né? Na segunda-feira eu acordei que parecia que nunca tinha fumado na minha vida. E eu percebi que algo estava acontecendo a mais, né? E a minha atenção mudou, né? Tudo passou, tudo que mudou o sentido das coisas, né? Eu comecei a vivenciar o que realmente eram as coisas de Deus. E comecei a buscar, e Deus começou a me dar entendimento da situação que a gente vinha passando, do sofrimento que a gente via viver. Ele começou a dar sentido, né? E eu comecei a buscar. Fui me aprofundando, comecei a buscar e Deus começou a conduzir. Não necessariamente a mim, mas... Sim. Isso, eu estava vivendo aquela vida, né? Realmente eu disse, não, essa vida que eu quero, né? Essa vida com Deus. E só que tem uma palavra que sempre me acompanha, que é buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, né? A sua justiça e tudo será dado por acréscimo. E certo dia eu estava na capela, lá na comunidade rezando, e Deus falava, né, que não se tratava, que eu rezava muito pela questão da restauração. Mas Deus colocava sempre no meu coração que não se tratava da restauração de um casamento, mas sim de um plano de salvação, né? Para a nossa casa, para a minha vida e para as pessoas que viessem, né, a conviver com a gente. Sim. E eu permaneci no nascimento de Milena, né? As pessoas começaram a ver mudança na minha vida e começaram a se perguntar o que estava acontecendo, né? Porque eu, em meio de uma grande tribulação, eu estava feliz. Nessa época eu cheguei a estar com outra pessoa. Ah, nessa época você chegou a estar com outra pessoa. Exato. Aí o sofrimento foi maior ainda, né? Sim. E também o que tornava as coisas mais inacreditáveis ainda, né? Porque as pessoas não entendiam a paz de Eduardo, né?
Assim, como é que ele pode estar tão em paz e como é que ele pode estar tão com esperança, né? Acreditando em tudo isso e continuando e rezando por isso diante a essa realidade, né? Faltava fé às outras pessoas, né? E ele não perdeu essa fé. Não em mim, mas na família, né? Assim, nessa questão de família. Não desistiu, né? Porque é muito fácil desistir, né? Assim, a gente desiste com uma certa facilidade. E aí é por isso que e entra aquela a outra história, né? Quando Priscila falava ontem na pregação, né? Às vezes Deus te dá uma autoridade dentro de do teu testemunho de vida, né? Então entra o meu trabalho também nesse aspecto, né? Como a partir disso, né? A partir dessa vivência, desse testemunho, dessa minha gratidão a Ele por não ter desistido, o meu trabalho mudou, né? Então eu era uma ginecologista convencional, né, que sempre trabalhou com anticoncepcional, colocando DIUs, né, enfim. Mas isso não corrobora tanto com a realidade de uma pessoa que vive realmente, né, sua religião, né, como ginecologista católica cristã. Né? Então, Deus também nos chamou a dar esse passo, né, essa mudança. É claro que a gente respeita, né, as mulheres, enfim, todo mundo tem sua liberdade de querer usar um DIU, de querer, mas é porque a nossa medicina ela é feita não explicando ali exatamente tudo que aquela mulher pode sofrer com essas atitudes, né? E aí eu entrei nesse caminho de entender o porquê não o DIU, né? Por que não o anticoncepcional? Não só tecnicamente falando, né? Não só dentro da medicina, porque a gente tem inúmeras coisas a falar sobre isso, tecnicamente falando, né? Na medicina baseada em evidências, mas também do ponto de vista espiritual, né? Ali para tantos casais, tantos casamentos, por que as pessoas, essas brechas, né? Que nós como casal vamos abrindo sem perceber, sem nem saber, né? Porque nós somos ignorantes, não no mau sentido, mas ignorantes porque falta realmente essa catequese, falta esse ensinamento, né? E essa oportunidade de estar ali no consultório mexendo com várias famílias, né? Assim, eu brinco também dizendo que nós, como ginecologistas, temos um alto potencial para o céu e para o inferno, né? Porque a gente mexe com muita coisa sagrada, né? A gente mexe com famílias, com filhos, com castidade, né? Eu falo muito sobre isso com as pacientes, a importância. Por que é tão comum as pessoas falarem de liberdade sexual e é tão difícil as pessoas ouvirem sobre castidade? Né? Por quê? Né? Castidade é uma virtude tão bonita, né? Então eu gosto muito de abordar isso dentro do consultório, sabe? E ver as mulheres assim, abre ali uma luz. Não é porque elas não queiram, é porque elas nem sabiam que era possível, né?